Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Você que é MEI, microempreendedor individual, hoje está feito. Vai contar com conhecimento aí do Celso, da MEI Shop, antigo Dicas MEI, e a gente vai falar sobre uma série de coisas hoje relacionadas ao universo do microempreendedorismo, né, do MEI, especialmente do estouro de faturamento, né? É uma dúvida comum do MEI, aquele limite máximo, né? Quanto que é, qual é o percentual que pode ultrapassar, quais são as implicações desse estouro. Então, o Celso vai dar uma aulinha para nós aí. Celso, muito obrigado pela presença, cara. Peço que se apresente para o nosso público, por gentileza, melhor do que eu fiz aí. Pô, Frederico, sempre é um prazer estar com vocês, com o seu público. Tá? É legal a gente falar sobre o MEI. Você trouxe aqui um tema que é primordial para o dia a dia de qualquer empresário da categoria. Eu sou Celso Valente, eu sou CEO do MEI Shop, antiga Dicas MEI. E vamos lá, estamos à disposição. Acho que agora é tirar a dúvida do pessoal mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Legal, vamos lá. Então, a categoria do MEI, né, quer dizer, apesar de simples, ela conta com algumas regras a serem seguidas, né? Entre elas o limite de faturamento. Então, atualmente, qual é o valor máximo que o microempreendedor individual pode alcançar, Celso? E se existe alguma margem, né, para quem atinge esse valor, né, que faz com que não seja necessário abandonar a categoria? Gostaria que você abordasse esses dois temas aqui para a gente começar a nossa conversa. Tá. Você já foi no ponto principal, tá, Frederico? Vamos lá. Ele pode faturar R$81 mil por ano. Quando a gente coloca por ano, é de janeiro a dezembro. Tá? Então, isso é importante a gente já colocar esse ponto aqui para entender. Vamos supor que ele queira abrir a empresa dele agora. Nós estamos no mês de junho, então ele tem que considerar esses meses que ficaram para trás. Então, ele vai ter que pegar R$81 mil, dividir por 12, dar uma média de R$6.750, tá? E multiplicar por 7. Por que por 7? Ele tem que considerar, inclusive, o mês de junho. Então, quando ele faz essa conta, eu estou fazendo até aqui agora na hora, ele vai poder faturar pegando R$6.750 e multiplicando por 7 meses, dá R$47.250. Então, esse é o primeiro ponto para entender. A empresa já está aberta há um bom tempo, faturamento de janeiro a dezembro, R$81 mil. Esse é o limite. Está abrindo a empresa agora, R$6.750 de média, vezes 7 meses, R$47.250. Entendido isso, Frederico, vamos falar agora sobre o estouro do limite do faturamento. Qualquer estouro do limite de faturamento, ele sai da categoria do MEI. Então, não existe, vamos dizer assim, um perdão, não existe um saldo adicional. O que acaba acontecendo? Se ele estourar o faturamento em até 20% do valor permitido, seja os R$81 mil por ano, ele pode chegar a 97.200, ou se ele faturar os 47.250 que a gente colocou mais 20%, 56.700. Então, chegou nesses dois números ao longo do ano, ele tem que desenquadrar a empresa dele em janeiro do ano que vem. É chatinho, mas essa é a regra. Então, passou o faturamento, de qualquer jeito, ele vai sair da categoria do MEI. A questão é, ficou até 20% acima do faturamento, em janeiro do ano que vem, ele solicita a alteração dele de porte para a microempresa. E se eu passar mais de 20%? No próximo mês que ele fez esse estouro do faturamento, ele tem que solicitar a saída dele da categoria do MEI. Então, essa é a regra hoje da categoria. Tá? Então, sempre imaginando o seguinte, eu tenho um limite de R$81 mil, de janeiro a dezembro. Passei até 20%, que seria 97.200, eu vou me preocupar em mudar de porte em janeiro do ano que vem. Passei de 97.200 ao longo do ano, aí eu preciso já alterar a minha empresa para microempresa. Isso é a regra da categoria. É ruim? Lógico que não. Ele está faturando muito mais, é sinal que o negócio está prosperando. Tá? E aí a gente pode depois estar falando um pouco sobre as penalidades que envolvem, tá, Frederico, a saída desse faturamento. Mas essa é a primeira regra que ele tem que ter na cabeça. Não, legal.
legal, gostei. Então, já que você levantou a bola, eu tenho que chutar, né? Quer dizer, quem ultrapassa o limite de faturamento sofre alguma penalidade, né? Quer dizer, o que você já começou a falar, né? O que deve ser feito nesse caso de ultrapassar o limite? Mas se você puder elaborar um pouco mais, inclusive com as penalidades, eu acho que a hora é agora. Não, maravilha, vamos lá. Então, aconteceu de passar, tá, o Frederico, desse limite de 20% ao ano. Tá? Ele vai ter que, no próximo mês, solicitar o desenquadramento dele, ele muda de categoria, ele deixa de ser MEI, ele passa a ser uma microempresa. E quando ele faz isso, como ele estourou o faturamento ao longo do ano, ele vai ter que pagar todo o faturamento que ele teve ao longo do ano como microempresa. Então, ele vai ter que fazer vai recalcular, tá, os impostos que ele paga e vai passar a pagar como microempresa, inclusive tudo que ele faturou ao longo do ano. Por isso que é muito importante ter esse controle. Ah, mas e se eu ficar só até o 20%? O que significa isso? Que é o que a gente falou agora há pouco. Em janeiro do ano que vem, esse excedente, ou seja, eu podia faturar R$81 mil, faturei 97.200, essa diferença de 97.200 para R$81 mil, em janeiro do ano que vem, tá, ele tem que gerar uma guia de pagamento adicional com os impostos da microempresa, só do adicional. Legal, legal. A diferença é bastante significativa, né? Você tem que recolher impostos só sobre o adicional, né, esses 16 mil aproximadamente aí, ou sobre o total faturado, realmente, no caso de exceder acima de 20%, né, sobre o teto de faturamento do MEI. Bacana. E, então, a partir disso aí, Celso, passa a ser necessário o desenquadramento da categoria de MEI, ou seja, o cara não vai poder mais, né, no ano seguinte, se enquadrar como MEI. Isso que eu entendi, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas se for isso mesmo, como é que isso é feito, né, esse desenquadramento da categoria de MEI? Tá perfeito, tá, Frederico? A única coisa é que, se ele estourar acima de 20%, ele faz ainda esse ano o desenquadramento dele, tá? Até 20% ele faz em janeiro do ano que vem. Nesses dois momentos, nós estamos falando de desenquadramento. O desenquadramento, ele é feito, ele começa, tá, através do site gov.br, que é o antigo portal do empreendedor. Então, lá ele vai ter todo um caminho, um passo a passo, para fazer o desenquadramento da empresa dele. Então, acessando gov.br, ele vai ter condições de dar andamento, dar sequência ao desenquadramento da empresa dele. Legal, legal, Celso. E então, bom, nós estamos chegando à conclusão aqui nesse começo de conversa que é fundamental para o MEI ter um controle do seu faturamento, né? E acompanhando mesmo antes do encerramento do ano, né, se ele já não ultrapassou o limite, porventura. A gente sabe que esses ganhos, essas receitas, as vendas, né, do microempreendedor não são estáveis, né? Um mês fatura mais, outro menos, então estamos chegando à conclusão que esse controle de faturamento é uma coisa importante, obviamente, para o MEI fazer. Você tem alguma sugestão da melhor forma, né, para os MEIs que estão nos ouvindo agora? Qual a melhor forma deles terem um controle, né, desse faturamento e garantir que esse teto não seja ultrapassado? Frederico, o grande ponto é registrar tudo, tá? Esse é o segredo. Então, o negócio ele tem que ser levado muito a sério. Questão de finanças, ela é, sim, um ponto primordial, tá? Você está aí, o próprio Educando Seu Bolso, que pode fazer aí bastante coisas para ele nessa parte de controle de finanças. Então, a partir do momento que ele leva finanças a sério, registra todas as suas movimentações, ele começa a ter um sentimento de entender o momento que ele está. Emissão de nota fiscal. Isso também é muito importante, tá? Porque ela registra toda a documentação da sua empresa. Então, quando você transaciona entre empresas, é necessário, é condição fundamental você emitir nota fiscal. Para a pessoa física, o MEI ele é dispensado de emitir nota fiscal. Não quer dizer que ele não possa fazer. Ele pode, não tem obrigatoriedade. Mas o interessante é que ele sempre faça transações por notas fiscais, porque ele está registrando a movimentação da empresa dele. A mesma coisa com a venda da maquininha. Quando ele faz uma venda de maquininha, ele tem um comprovante do valor. Então, isso tudo ele dá visibilidade para a movimentação financeira da empresa dele, ele se resguarda
e passa a entender cada vez mais o dia a dia da empresa dele. Perfeito. Além de tudo, também eu acho que vale destacar, né, talvez seja oportuno separar também as finanças, né, pessoais do negócio. Obviamente, com contas digitais hoje, muitas gratuitas, oferecendo diversos sistemas e funcionalidades gratuitos também, acho que isso fica cada vez mais fácil realmente de ter essa separação. Bacana. E existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados que prevê uma alteração no valor do limite de faturamento dos MEIs, né, Celso? Ele ainda não está em vigor, e caso seja sancionado, o que mudaria? Só confirma, por favor, essa é uma dúvida que a gente recebe aqui de vez em quando no Educando. Ele está tramitando, tá, na Câmara dos Deputados e ainda precisa da sanção do presidente para ser efetivado, tá? Então, ele não é um projeto que ainda está válido, ou seja, está vigente. Mas caso ele se torne, né, um projeto que se torne uma lei, vai mudar o teto de faturamento do MEI para R$130 mil por ano, tá? E ele vai poder ter a possibilidade de contratar 2 funcionários. Então, isso traz aí uma mudança significativa para a categoria, o que realmente assim a gente espera que aconteça o quanto antes, porque vem trazer uma segurança de você poder estar faturando mais e continuando dentro da categoria do MEI, que tem todas essas regras facilitadas. Opa, muito bem-vindo. Sem dúvida, você passar de 81 e um funcionário para 132 vai te dar uma margem bem legal. Celso, eu estou com uma dúvida aqui, cara. Vamos supor que o cara ele está ali com um olho no gato e outro no peixe, né? Ele está, eu vou faturar, mas eu estou achando que eu vou estourar meu faturamento, eu estou com medo de que essa venda ou esse projeto possa estourar o meu faturamento. O que você diria, né, para esse MEI? Você tem algum conselho para esse cara? Tenho. Primeiro que ele tem que pegar esse medo dele e mandar para a Lua, tá? Vai ser um lugar muito, muito distante. Porque, cara, nós estamos falando que você vai faturar mais. Você tem que faturar mais. Isso é bom demais, cara. Agora é o seguinte, é planejar. E o que é o planejar? Pô, se você sabe que você vai estourar o seu faturamento, começa a guardar um dinheiro todo mês, levando em consideração a faixa inicial, tá, da categoria da microempresa. Então, você vai lá e fala, pô, a minha atividade é essa, eu já pesquisei com o meu contador, eu vou ter aí um pagamento de 4,5%, 6% ao mês em cima do meu faturamento. Então, você planeja guardar esse dinheiro, tá? Levando em consideração o estouro do faturamento que você vai ter. Então, vamos falar, olha, vou extrapolar os R$81 mil. Então, eu vou ter que pagar 6% em cima de R$81 mil. Você vai pagar ali R$5 mil, tá? Se você não se planejar, você vai ter que pagar de uma vez. Se você vier guardando ao longo do mês R$500, R$600, R$700, quando chegar o teu estouro do faturamento, isso não vai pesar no teu bolso. E outra coisa, cara, você está faturando mais, você está ganhando mais, a tua empresa vai ter um lucro maior. Não tenha medo, chegou o teu momento, o teu negócio está dando certo. Acredita, de novo, nesse sonho, ele é teu. E não tem limite. O que tem um limite é a falta de planejamento. Planejou, e aí está um bom exemplo. Vai guardando dinheiro para você pagar esse adicional do imposto e esquece, cara, que se você vai deixar de ser MEI. O MEI é legal, te fortalece, mas se você tem uma oportunidade de crescer, não tenha medo. Vai embora, toca o barco. Excelente, maravilha, cara. E aí, Celso, já que você está aqui, né, eu queria aproveitar para te dar um espaço para falar do MEI Shop também, né? A gente recebe muitas dúvidas aqui o tempo inteiro, do MEI batendo corne e correndo para cabecear, às vezes se desdobrando em várias funções, aí, além do negócio propriamente dito, toda essa história do controle administrativo, financeiro, questão das obrigações, né, tributárias, inclusive. Como é que vocês estão facilitando aí, né, a vida do MEI, né? Qual é a proposta, o intuito da plataforma de vocês? Fala um pouquinho para nós, por favor. Frederico, primeiro aí até te agradecer pela oportunidade de a gente estar trazendo um pouquinho aqui do MEI Shop. Tá? O MEI Shop, ele surgiu com o entendimento que a gente criou com a Dicas MEI. Tá? Então, a Dicas MEI nos deu uma oportunidade da gente entender cada vez mais a necessidade do MEI. Então, a gente estruturou o MEI Shop em 3 pilares.
A gente entende que a gente precisa acolhê-lo do ponto de vista de gerenciar a vida contábil dele. Então, dentro do MEI Shop, a gente tem o MEI Shop Meu Negócio, que é uma ferramenta que a gente traz para que toda a gestão contábil dele, como emissão do boleto DAS, fazer a declaração anual dele de faturamento, ele possa ser acolhido, né, através do MEI Shop Meu Negócio, que é um espaço criado de maneira individualizada para ele. Tá? A partir do momento que ele entra lá, faz o seu cadastro, ele tem um espaço dele. É um ambiente dele conosco. A gente tem também ali todo o que a gente construiu com a Dicas MEI continua. A gente tem o MEI Shop Dicas MEI, que é o braço nosso de entrega de informações. Então, ali ele tem condições de acessar, tem o nosso blog, toda hora a gente está trazendo ali notícias novas, informações relevantes para a categoria do MEI, para a vida do empreendedor. E a gente trouxe também o MEI Shop Soluções. O braço do Soluções, a gente traz ali jornadas de saúde, de educação, onde ali a gente disponibiliza cursos técnicos, cursos de qualificação profissional, supletivo para o ensino médio. A gente traz ali também a possibilidade dele ter uma transformação digital. Então, a gente fechou uma parceria muito interessante, com condições diferenciadas, para ofertar notebook, celular. Então, a ideia é que a gente consiga de impactar a vida do MEI para melhor, seja uma necessidade profissional, familiar, pessoal, que a gente possa estar junto dele nesse momento, dele exercer a atividade dele e de tudo que ele precisa. Putz, excelente, excelente. Deu uma evoluída boa, né? Desde que a gente conversou lá atrás, antes da gente vir para essa conversa aqui hoje, eu dei uma pesquisada no nosso podcast número 343, você falou, deu algumas dicas de como é que o MEI podia prosperar, né, no seu negócio. Eu acho que, para quem está escutando aqui também, vale a pena recuperar aí no feed de podcasts, a conversa com o Celso lá atrás, foi bem rica, né? E de lá para cá melhorou ainda mais, quer dizer, o MEI Shop hoje tem mais coisa do que o Dicas MEI tinha no passado. Eu acho que ainda tem, minha última pergunta para você seria na história do Meu Negócio, né? Dentro do MEI Shop existe lá o Meu Negócio, e eu queria que você explicasse, tivesse a oportunidade de explicar para o nosso público o que esse espaço proporciona para os MEIs, né? Se é possível acompanhar de alguma forma, por exemplo, o faturamento por lá, né? Que é uma coisa que a gente falou que é tão importante aqui, o objeto inicial da nossa conversa é esse estouro de faturamento. Então, Frederico, o Meu Negócio, tá? Ele é uma ferramenta de apoio contábil. Então, ali ele vai conseguir fazer a geração do boleto DAS dele todo mês, que é o que ele paga as obrigações tributárias dele. Ele vai conseguir, tá, fazer aí a declaração anual dele de faturamento, que é o imposto de renda do MEI. Nós estamos subindo uma nova funcionalidade ali, que ele vai poder fazer o acompanhamento da emissão de todas as notas fiscais dele. Então, ele vai poder gerar essas notas fiscais pelo MEI Shop, tá, pelo Meu Negócio, e ali ele vai ter todo um controle do faturamento dele. Isso ainda não está, é um spoiler, tá? Ainda não está pronto, mas está muito perto de. Então, a ideia é que a gente traga, sim, todos esses controles financeiros por dentro do Meu Negócio. Hoje é uma ferramenta muito mais de gestão contábil, onde ele faz, de novo, a geração do boleto DAS dele, ele consegue imprimir o cartão do CNPJ dele, ele consegue, por exemplo, eu quero saber como é que está a minha condição de pagamento dos meus boletos DAS. Lá dentro ele consegue gerar o extrato do boleto DAS dele. Então, é um controle da vida contábil da empresa. E a gente pretende, sim, e está faltando muito pouco, trazer mais essa nova funcionalidade dele poder emitir nota fiscal conosco e ter todo um controle, né, como se fosse um repositório, de onde ele poderia acessar todas as notas fiscais emitidas. Legal. Cara, aproveita, e não posso deixar de te perguntar, assim, você está um tempasso no mercado, né, experiência de Sebrae, Dicas MEI, MEI Shop e por aí vai, quer dizer, uma posição privilegiada para poder fazer um mapeamento desse mercado, né, para nós. Qual que é a tua visão, cara? Qual que é o teu sentimento aí do que está acontecendo no Brasil? Porque a gente vê, né, a cada dia o número de MEIs crescendo, né? A gente estava falando uma estatística aqui outro dia, acho que eu citei 11 milhões, e o cara já me corrigiu na hora, falou, não, você está com um número defasado, já são não sei quantos milhões. Sim, é um negócio que cresce tanto, né? E você está aí na ponta recebendo dúvidas e resolvendo problemas realmente de pessoas que estão ali, né,
dando duro, né? Qual que é a tua avaliação desse mercado? E se você puder, né, assim, que dicas você deixaria aí para a galera que está se tornando MEI ou que já é MEI há algum tempo? Dá uma palhinha para a gente, por favor, cara. Então, Frederico, são 14 milhões de MEIs, tá? Hoje. Esse é um número aí realmente extremamente positivo. E falando em positivo, eu tenho uma visão muito positiva, Frederico. Eu acredito, tá, nas pessoas. Eu acho que todo mundo tem um sonho. O sonho de empreender hoje é o maior sonho do brasileiro. Ele já ganhou da casa própria, ele já ganhou de viajar, que sempre estão ali oscilando, primeiro, segundo, terceiro. Hoje, o sonho de você empreender, de ter o seu negócio, faz parte da grande ambição do brasileiro. E aí, o que faz você acreditar nessa ambição? Ou uma aposta ou uma necessidade. Então, muitas vezes, quando você tem a necessidade, hoje acontece muito, até a própria questão da pandemia, sem querer voltar nesse assunto, mas a pandemia trouxe muita gente a apostar no seu sonho devido à necessidade. E tem muita gente vencendo, porque o brasileiro ele não para, cara. A gente sabe que a gente está aí na frente, eu escuto tanto depoimento, cara, de pessoas que falam, caramba, eu apostei quando eu chegava do trabalho às 6h30, desenvolvi minha atividade em paralelo, seja um artesanato, seja vender uma comida congelado, eu apostava muito forte nisso. E não é que deu certo? Aí ela fala assim, mas já escutei, mas por que deu certo? Aí ela começa a explicar, Frederico, um monte de coisa. Na verdade, o que dá certo é porque você acreditou no teu sonho. E você não deixou ninguém te tirar isso, que é o que eu sempre bato na tecla. Às vezes você vai comentar do teu sonho com o teu vizinho, com a tua mulher, com o teu filho, com alguém, e fala, pô, mas isso não é para você. Por que não é para você? Se você está sonhando, se você acredita que é possível, cara, bate no peito e vai para frente. Planeja, põe os custos no papel direitinho, tenta ter um produto inovador, tenta buscar algo que seja totalmente diferenciado. Conseguiu isso, põe em prática que vai dar certo. Hoje eu vejo muita gente falando isso. Cara, eu simplesmente acreditei. E aí o outro fala, eu tinha que fazer, não tinha outro caminho. De qualquer jeito, os dois levam para o empreendedorismo. Então, empreender, eu acho que é a arte de não desistir, mas saber que muitas vezes você tem que ter a humildade de planejar para que as coisas aconteçam. E não é demérito nenhum planejar, pelo contrário, é inteligência e certeza que o caminho passa por aí. Legal. Cada vez mais pessoas precisando, cada vez mais um emprego, aquele antigo de carteira de trabalho, né, formalizada e bonitinho, perdendo importância no total da força de trabalho. E essa característica que você falou também da proatividade, da energia do brasileiro em sair rompendo, né? Ir rompendo, como meu avô falava, vai rompendo, vai. Ninguém te falou que você não podia, por isso que você conseguiu, né? Se você ficar escutando as pessoas que vão dizer que isso é difícil, não dá, você não, né, não vai dar certo, você acaba não tentando e não fazendo. Acho que é um conselho bem legal que você deixa, uma visão com a qual eu concordo também. E eu acho que fica também aquela mensagem que a gente falou, pelo que eu me lembro no episódio passado, de que o MEI é um excelente instrumento para isso. É um instrumento que simplifica por demais, né, a tua entrada no mercado de uma maneira formal, de uma maneira legal, de uma maneira, né, vamos dizer assim, respeitável, né, para que você possa empreender, testar a tua ideia, o teu modelo de negócio, se realmente há aceitação para os produtos que você sabe fazer, quer fazer ou imagina que sejam necessários, né, até que, como você bem falou, até que você cresça tanto que não caiba mais nos sapatos do mês, seja a 81 mil ano ou a 130 mil ano, né, como está tramitando no Congresso aí essa lei. Essa simplificação, tem jeito de você dar um resuminho para o pessoal aí que ainda não sabe, que a gente ainda não entende o que é a simplificação do ponto de vista de impostos, do ponto de vista de, sei lá, obrigações, tempo
tempo economizado, né, com obrigações. Eu acho que isso é uma coisa que talvez pode animar muita gente aí a se tornar MEI, né, que está nos escutando. Não, falou bem, tá, Frederico? A grande questão aqui, né? O MEI é uma categoria que ela nasceu para ser simplificada, não ter burocracia. Então, vamos falar de abertura da empresa, tá? Hoje, a abertura da empresa MEI é através do site gov.br, tá? O MEI Shop faz isso também? Faz, mas a gente vai lá. Eu auxilio, sempre o ponto é gov.br, gratuito. Se alguém vai te cobrar por isso, foge, e vamos até brincar, é cilada, Bino. Isso daí é cilada. Então, você não pague por isso, ele é gratuito. Tá? Então, esse começa o primeiro ponto, você não vai gastar para abrir a sua empresa. Depois, o que eu pago para ter a minha empresa? Normalmente, tá, numa contabilidade formal mais estruturada, com uma empresa maior, você paga em cima do que você fatura. Ou você tem uma contabilidade que apura lucro, né, a receita menos despesa, para poder chegar na sua contabilidade. O MEI ele tem uma característica única. Ele vai pagar 5% do valor do salário mínimo vigente, ou seja, todo ano ele é atualizado, para ele poder ainda contribuir para a Previdência Social. Esse 5% vai para a Previdência Social. Então, ele passa também a ser beneficiário da Previdência Social, tendo direito ao auxílio-doença, aposentadoria, salário maternidade e, lógico, no caso de uma infelicidade, de uma morte, uma pensão para a família. Então, esse 5% que ele paga do salário mínimo tem essa finalidade. Se ele for prestador de serviço, tá, ele paga mais R$ 5 para o município, porque a prestação de serviço ela é uma atividade regulada pelo município, que é o imposto que a gente chama de ISS. Ele vai para o município R$ 5. Se ele for comércio, é um imposto estadual, que é o ICMS, tá? Ele paga mais R$ 1 para o Estado. Então, o máximo que ele paga de tributação é algo em torno de R$ 65, tá? Não passa disso. Então, esse valor, Frederico, ele pode faturar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 6.750 por mês. E um outro ponto aqui, tá, que é legal dizer sobre o faturamento dele. Quando a gente coloca aqui que o MEI pode faturar R$ 81.000 por ano, com uma média de R$ 6.750, não quer dizer que o máximo é R$ 6.750 por mês. Ele pode faturar 10 mil no mês, 4 no outro, 25 no outro mês, 2 mil no outro. A média é R$ 6.750. E o teto, R$ 81.000 por ano. E paga o imposto fixo. Não muda, independente da tributação dele. Então, isso é algo que facilita demais. Agora, eu preciso fazer minha declaração anual de faturamento. Né? Eu sou MEI, eu tenho que fazer meu imposto de renda. Se a única atividade de renda dele é o MEI, primeiro, ele não precisa fazer da pessoa física, ele é dispensado. Ele só precisa fazer da empresa dele. E o imposto de renda do MEI, ele é simplificado. Ele precisa declarar ali o faturamento total dele, quanto desse faturamento foi de ICMS e se ele tem funcionário. Então, é uma declaração simplificada e ele está em dia com as obrigações dele junto com o governo. E essa guia de pagamento de imposto é o DAS, tá? É o boleto DAS, e vem unificado. Você não precisa gerar 3 boletos. É um boleto único com todas essas obrigações. Então, assim, é a porta de entrada. Você tem a oportunidade de, levando a sério, porque não é um... eu vou brincar. Legal. De repente você quer brincar de empresário. Não, eu quero levar a sério a vida de empresário. Você tem a oportunidade de aprender bastante, pagando pouco e evoluir rapidamente. Isso que é o legal. Olha só, gente, o Celso citou várias vantagens aí, né? Previdência, em vez de emitir 3 boletos, você emite um só, simplifica o imposto de renda, ou até isenta, dependendo se é a única atividade ou não. E você paga R$ 66, R$ 65 no máximo, sei lá, por mês, ao valor do salário mínimo atual. Continha rápida aqui, quer dizer, uma alíquota de 5% sobre um faturamento de 80 mil ano, te daria uma carga de imposto de R$ 4.000. Ou seja, você está trocando, tem que pagar R$ 4.000 a 5% por R$ 60. Então, realmente, é uma baita porta de entrada, um excelente instrumento, realmente, do qual vocês podem se aproveitar, né?
e realmente bem lembrado pelo Celso, nessa história da... Não é 6.750 no máximo, você pode faturar um projeto de 20 mil, 30 mil e depois passar outros faturando menos, desde que no acumulado de 12 meses, né, não ultrapasse isso. Gostei que eu te pedi para recuperar essas vantagens aí, que se porventura alguém ainda não estiver ciente de todas elas, agora ficou. Celso, cara, a minha pauta era essa, eu acho que você deu excelentes esclarecimentos e dicas para o nosso público aí, cara, eu quero te agradecer mais uma vez e deixar para as suas considerações finais, caso você tenha ainda alguma coisa a dizer, alguma coisa que eu deveria ter perguntado e não perguntei, fique à vontade, por favor, a hora é agora. Não, na verdade, Frederico, só reiterar, tá? A aposta no sonho, eu acho que isso é fundamental para qualquer passo vencedor, tá? E deixar aqui os meus parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou fã do Educando Seu Bolso. Eu acho que eu tenho certeza que você construiu um legado muito bacana nessa área. Você fala com clareza, você traz a informação que o meu público adora escutar, tá? Então, parabéns pelo trabalho, pela força, né, e pela garra que tem em trazer isso para o público. E obrigado aí pela oportunidade. Eu vou estar sempre à disposição de vocês quando precisar. Não, muito, muito legal isso aí. A gente faz dobradinha aqui, é bom registrar, quer dizer, sendo gravado aqui, que de vez em quando a gente recebe umas dúvidas mais cabeludas aqui de e-mail, né, e que eu não consigo responder, e eu passo para o Celso lá, ele ajuda a gente a esclarecer os pontos aqui do nosso público, e lembrou bem a história do sonho, lembrou bem a história do projeto paralelo, que começa à noite, né? O Educando Seu Bolso é um exemplo, né, para vocês terem ideia. É uma coisa que começou em paralelo também à noite, e hoje tem essa proporção toda que a gente tem aí. Imagino como o MEI Shop também, o Dicas MEI, né? O Celso tinha outras atividades lá. Então, fica aí mais esse reforço para você que está sonhando, para você que está afim e não desiste nunca, né? O brasileiro não desiste nunca, então, Celso, muito obrigado, cara. Prazer, viu, bicho? Valeu, tamo junto. Obrigado. Um abraço, cara. Abraço.